Falar a partir de agora dessa mega operação, agora 10h27, uma grande operação da Polícia Federal e também da Controladoria Geral da União. Gente, uma operação tão importante que parou Brasília desde as primeiras horas. Logo no início da manhã, o presidente Lula se reuniu com o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Passos, o ministro da Controladoria Geral da União, o Vinícius Carvalho, os dois que estão à frente dessa grande operação, para falar sobre um esquema de desvio de benefícios, descontos irregulares, sem aval dos beneficiários, num valor de mais de 6 bilhões de reais. Como eu falei aqui no início do Conexão, um valor sem precedentes, cifra bilionária e que os aposentados não sabiam ou não tinham dado aval para que fosse mês a mês descontada a partir de instituições, entidades, cooperativas associadas a esses aposentados. É um esquema tão forte que recentemente a nossa repórter Amanda Luder já noticiou toda essa questão, inclusive o número de denúncias. O site do INSS, tem inclusive um local específico para essas denúncias. Mas vamos lá para a informação que sacudiu Brasília hoje. Eu antecipei aqui no blog no G1, o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, foi afastado do cargo após essa operação sobre os desvios desse dinheiro dos aposentados. Uma ponta tão importante do país e, ao mesmo tempo, tão vulnerável, que precisa ser cuidada, mas que está sendo roubada, segundo a Polícia Federal. A decisão de afastamento foi uma decisão da Justiça, da 15ª Vara da Justiça Federal aqui em Brasília. Deixa eu dar mais detalhes para vocês aqui dessa informação que a gente antecipou lá no G1 e eu vou detalhar para vocês. O Stefanuto, ele é o presidente do INSS desde 2023. E a fraude é de 2019 até 2023 ou 2024, ou seja, boa parte dessa fraude começou no governo Bolsonaro e continuou no governo Lula, no sentido da autoridade que faz parte do governo. Inclusive, o Vladimir Neto, repórter aqui da Globo de Brasília, apurou que há uma suspeita de que o Stefanuto, ele permitiu a continuidade do esquema, ou seja, há uma suspeita de omissão do presidente do INSS em relação a esse roubo do dinheiro dos aposentados e dos pensionistas. Mais de 6 bilhões de reais. Tem mais. Lá no Ministério da Justiça estavam reunidos, terminou agora há pouco a reunião entre o diretor-geral da PF, o ministro da Controladoria Geral da União e o ministro da Previdência, Carlos Lupe, para falar sobre essa fraude. Daqui a pouco, às 11 da manhã, já vai ter coletiva. Agora, 10h30, daqui a meia hora vai ter uma coletiva de imprensa para falar dessa super fraude. Por quê? Além de ter sido um esquema gravíssimo, é um esquema que também coloca o governo numa situação delicada de exigência de um compliance. Algo precisa ser feito para que isso não se repita. Essa operação, que começa com fraude em 2019 e vem até hoje praticamente, mostra que, se não houver algum tipo de interrupção ou nova barreira, é um esquema que continua e os aposentados vão continuar sendo roubados. Tem mais. O Stefanuto, que é o presidente do INSS afastado por decisão judicial, ele é uma indicação do ministro Carlos Lupe, que é do PDT. O PSB, que é o partido pelo qual ele foi filiado ou ainda é filiado, há uma dúvida sobre qual partido o Stefanuto está, acabou de soltar uma nota dizendo o seguinte, que ele é filiado ao partido. Mas antes, eu também botei aqui no meu blog, no G1, o presidente do PSB, o Carlos Siqueira. Deixa eu ver se eu já consigo colocar aqui para vocês. Eu falei com o Carlos Siqueira e eu perguntei, o Stefanuto, até onde se sabe, é do PSB, se foi o presidente do PSB ou algum outro político, grande aqui de Brasília, que indicou o presidente do INSS, porque a política tem disso. Cargos importantes são indicados por autoridades importantes. E aí, o que ele falou? Olha, Camila, ele ainda é filiado ao PSB, segundo o presidente do partido. Embora ele seja do PSB, ele foi escolhido pelo ministro Carlos Lupe, sem qualquer indicação do PSB. O PSB não foi quem indicou ele, foi escolha do ministro Carlos Lupe. O PSB não foi consultado sobre essa indicação. Então, também tem essa questão política
E o Lupe, que é o ministro da Previdência, também estava nessa reunião. E só para fechar, há pouco o PSB soltou uma nota dizendo o seguinte: em face dessa operação, reforçou que ele não é indicado do partido, embora seja seu filiado, e que o PSB manifesta seu total apoio à apuração dos fatos sobre esse filiado ao partido e que as denúncias sejam plenas.